você pode ser ricamente abençoado com tudo isso daí também. Muito bem, gente, vamos então voltar para o livro de Esther. Vai ter uma projeção aqui? Vai. Então, apenas fazendo uma rápida recapitulação. Ontem nós terminamos olhando para aquela maratona do capítulo 5, 6 e 7. E quando nós passamos por esses capítulos, depois de termos prestado atenção nele, nós vimos então que o capítulo 5 chama a nossa atenção para o fato de que nada é tão ruim que não possa piorar. Quando nós passamos para o capítulo 6 chama a nossa atenção para o fato de que nada é tão pequeno que passe desapercebido diante dos olhos de Deus. Deus é o Deus que vê. Ele vê todas as coisas. Ele vê o antes, ele vê o durante, ele vê até o depois, ele vê aquilo que está dentro de nós e ele também vê aquilo que está externo. O nosso Deus é o Deus que vê. Uma vez que ele é o Deus que vê e ele é o Deus que vê todas as coisas, nada passa desapercebido. Ele vê tudo. Então, um negócio pequenininho lá, ele vê. Ele vê. E isso deve nos encorajar a termos uma vida de retidão. Ao mesmo tempo, isso deve nos encorajar a ter uma vida de esperança, de que um dia aquilo que Ele tem para fazer conosco, Ele fará conosco. E então, quando passamos para o capítulo 7, nós vimos aquela história lá da reversão. Nada é tão pior que Deus não possa reverter. E aí nós terminamos o capítulo 7 do livro de Esther, vendo a morte de Amã, e eu imagino que alguns de vocês pensaram assim, bom, então eu acho que eu já posso ir embora no sábado. A história acabou, o livro fechou, porque o que pode vir além do capítulo 7? O que vai ter lá no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10? A história que eu queria saber, eu soube. O Amã morreu, a Esther, que jejuou por 3 dias, entra na presença do rei Xerxes e não morre, a história acabou. Não é assim? Alguém pensou assim? Não pensaram assim? Ah, um pensou. O que vem pela frente? O que tem ainda aqui no capítulo 8 que possa chamar a nossa atenção? Quero dizer para vocês que o que vem pela frente talvez seja algo mais desafiador do livro para mim e para você. Se você então abrir a sua Bíblia comigo no livro de Esther, e uma outra, o pessoal que falou que ia me lembrar está furando comigo. Que Bíblia que você está lendo, pastor Denis? Eu estou lendo a Almeida século 21. Então é essa versão que eu estou lendo. Obrigado por vocês que falaram que ia me ajudar, que ia me lembrar. Vocês são demais. Eu estou lendo a Almeida século 21, e lá em Esther, capítulo 8, o texto bíblico diz assim, versículo 1 e 2. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. O rei tirou o anel de selar que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu, e Esther encarregou Mardoqueu dos bens de Amã. Olha que legal, né? Então, acaba aqui no verso 2. Esther, ela recebe todo o bem, todos os bens de Amã. E o Mardoqueu agora recebe o anel, aquele que tem o poder de fazer decreto. Queridos, Esther recebe os bens, Mardoqueu recebe honra e Amã recebe forca. É esse daqui o enredo. Esther recebe os bens, Mardoqueu recebe honra e Amã recebe forca. Mas só que tem um problema aqui.
tem o capítulo 3, verso 13. Que bom que vocês estão folheando, eu gosto desse barulho das folhas. Lá no capítulo 3, no verso 13, o texto bíblico diz assim: as cartas que tinha lá o decreto de Amã, do dia de matar judeu, que seria 1 ano à frente. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de eliminar, preste atenção nos verbos, eliminar, matar, exterminar todos os judeus, jovens e idosos, crianças e mulheres, e de saquear os seus bens num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Então, prestaram atenção nos verbos? A carta continha a ordem de eliminar, matar, exterminar e saquear os bens dos judeus. A questão é que decreto na Pérsia é decreto que não pode ser revogado. É lei. Lembra da lei dos medos e dos persas que não podem ser revogadas? Então, queridos, o capítulo 8 é um capítulo que a gente logo pensa assim: o trabalho de Esther foi em vão. Do que valeu o trabalho de Esther? Amã morreu, mas Amã deixou uma herança. Qual foi a herança que Amã deixou? O decreto. A lei medo-persa que não pode ser revogada. Ou seja, Amã morreu, Amã recebeu a forca. Amã não existe mais. Os bens de Amã agora são de Esther. A honra de Amã agora é de Mardoqueu. Amã está morto, mas o decreto permanece. Os judeus serão eliminados, exterminados, mortos e saqueados. Do que valeu? Do que valeu? Eu, citando o Charles Swindoll, eu disse que a vida é injusta. Do que valeu? Do que valeu toda aquela engenhosidade dos banquetes? Do que valeu? Do que valeu preparar boa comida? Do que valeu preparar bons convites? Do que valeu? Quando nós olhamos para a história que nós estamos contando, eu chamo a sua atenção para o fato de que a história ainda não tinha acabado, mas Deus continuava ativamente agindo na história. Se você pensou que a história acaba no capítulo 7, não, a história não acaba no capítulo 7. O resultado do negócio não era Amã morto. O resultado do negócio, o objetivo do negócio, não era Mardoqueu ser honrado. O objetivo do negócio não era Esther ganhar dinheiro. Tem um povo correndo o risco de ser exterminado, de ser banido, de ser saqueado. Então, gente, eu fico pensando que muitas vezes a gente também tem síndrome de Esther, não é verdade? A gente olha para o nosso trabalho e a gente olha para o nosso trabalho e fica pensando, nossa, será? O que eu estou fazendo? Estou perdendo tempo. Olha o que eu fiz. Parece que eu não fiz nada. Ou olha o que eu fiz e ninguém está nem aí para o que eu fiz. Ou seja, eu fiz tanta coisa, mas essa tanta coisa não leva a lugar nenhum. Olha onde estamos. Cadê o fruto do trabalho que eu tenho feito? Cadê o fruto do meu suor? O que adiantou fazer tanta coisa, mas agora sou dispensado?
O que adiantou fazer tanta coisa quando agora eu descubro que eu sou substituível? O que adiantou? Do que adianta? Querido, só adianta porque na história tem um Deus atrás das cortinas. Só adianta porque tem um Deus que está trabalhando na história. Só adianta porque quando nós olhamos para a história deste livro, deste povo, nós temos a história sobre providência e soberania. Então, de fato, até agora, nome de Deus não é mencionado, não é citado, não foi escrito. Lei mosaica não é citada aqui. Nenhum outro livro do Antigo Testamento é citado aqui. Nada disso é mencionado. Costumes e sacrifícios, oração, não é mencionado nesse livro. Este livro não é encontrado lá nos rolos do Mar Morto. Mas o fato de tudo isso ser uma realidade não significa de que Deus está deixando a história correr sem a sua mão poderosa sustentando todas as coisas. Você que tem acompanhado, você tem percebido que esse livro é um livro repleto de ações divinas. Vocês já conseguiram perceber isso? Já conseguiram perceber isso? Um livro repleto de ações divinas. Deus é o Deus do bastidor. Deus é o Deus por trás da cortina. Mas eu quero chamar de novo a dona Esther, a Hadassah, a mulher que agora recebe bens. Aquela mulher que eu já disse para vocês que no seu nome judeu significa murta, que espalha perfume. Esta mulher, esta moça, que agora recebe o nome, possivelmente em homenagem a uma deusa da Pérsia, órfã, não tinha pai, não tinha mãe, que era uma exilada, que era uma desconhecida e que ainda mais era uma judia. Como disse, se tem alguém para ter crise de identidade, esse alguém era a própria Esther. Disse para vocês que quando eu olho para essa moça, a Esther, a minha primeira impressão não é boa. E não é boa porque ela é aquela moça que parece que está tentando sobreviver. Moça de moral duvidosa. Expliquei para vocês que olho para esse ponto quando lembro dos amigos de Daniel e dos seus amigos. Mas quando nós chegamos então no capítulo 4, transformações começam a acontecer na vida dessa moça. Mas as transformações não terminam no capítulo 4, não terminam no 5, não terminam no 6, não terminam no 7. É no capítulo 8 que essa transformação vai chegar no mais profundo do coração dessa moça. E talvez você não tenha prestado atenção nisso na sua leitura do livro de Esther. É aqui no capítulo 8 que essa moça, ela vai ser transformada a tal ponto que aí sim ela passa a ser uma quase heroína. Quase, pastor Denis? É quase, porque na Bíblia só tem um herói. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro herói. Mas é aqui no capítulo 8, onde essa moça passa pela grande transformação. De novo, talvez você tenha pensado, a história para mim acabou ontem. Não, ela não acabou ontem. Graças a Deus, porque vocês continuam aqui. Porque talvez Deus ainda queira fazer muitas coisas com vocês. Hoje e amanhã ainda. Quero chamar a sua atenção para duas coisas, e eu quero pedir que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora. Vamos imaginar que a gente olhasse lá para o capítulo 2, e lá no capítulo 2 a história fosse diferente. Vamos imaginar que ao olharmos para o capítulo 2, quando a Esther foi se candidatar para o Miss Pérsia, ou para a Pérsia Fashion Week,
quando ela foi preencher lá a ficha de participação no Miss Persia Fashion Week, lá na ficha de inscrição estava escrito naturalidade e ela preenchesse judia, exilada judia. Agora é imaginação. Capítulo 2, a gente vai mudar a história do capítulo 2. Aquela moça, na ficha de inscrição para o Miss Pérsia, na parte naturalidade, ela coloca judia. E aí, então, quando ela fosse selecionada, gente, eu anotei algumas coisas aqui. Se ela tivesse colocado lá judia, Amã não teria sido honrado no capítulo 3. Calma, eu sei que vocês estão pensando, ih, pastor começou a viajar. Até ontem estava bom. Hoje já deu aquela viajada. Eu falei que estou imaginando, se a história do capítulo 2 fosse diferente. Amã não teria sido honrado no capítulo 3. Amã não teria se levantado como inimigo no capítulo 4 e 5. Amã não teria feito o decreto. E Esther não precisaria ter feito toda aquela engenhosidade manipulativa que ela fez. Pelo simples fato de dizer assim, eu sou judia. A minha linhagem é a linhagem do povo de Deus, dos judeus. Então, se a história do capítulo 2 fosse outra, gente, não teria decreto agora, decreto para se preocupar. Se a história do capítulo 2 fosse outra, não teria Amã, não teria Mardoqueu passando sufoco. Queridos, pecados não facilitam as coisas. Pecado complica as coisas. Atalhos não resolvem a vida. Muitas vezes, nós tomamos decisões pelo caminho do pecado, pelo caminho do erro, achando que as coisas vão ficar mais fáceis. Isso é engano do diabo. Pecado não facilita coisas, pecado complica coisas. Atalhos faz a gente perder mais tempo. A gente pensa no primeiro momento que é atalho. Minha esposa sabe disso, a Kátia sabe disso. Eu adoro pegar atalho. Eu amo pegar um atalho. Parte das nossas férias, eu bolei um plano. Eu vou para Ubatuba, litoral norte lá de São Paulo. Quando eu estiver em Ubatuba, eu vou para Paraty. E lá em Paraty eu vou contar um segredo para a Kátia. Kátia, agora nós vamos pela Estrada Real. E nós vamos subir a Estrada Real para sair lá em Cunha, para depois sair lá na Dutra. Só que eu já tinha feito esse caminho com ela. E a gente demorou pelo menos umas 4h30. Com um palio. Sabe aqueles palhos, 1991, bem baixinho? Aquela estrada show. E aí a Kátia falou assim, não acredito que você vai fazer isso, Denis. Não, Kátia, você vai gostar. Aliás, é até mais perto do que a gente voltar para São José, para depois ir para não sei aonde, para depois ir... Vamos por aqui, aqui é mais perto. Queridos, vocês precisam passar nessa estrada, porque pavimentaram todinha a estrada e ficou maravilhosa, e ela de fato é rápida, ela ficou muito bonita. Mas nem sempre atalhos facilitam as coisas. Atalho não adianta as coisas. Atalhos fazem com que a gente dê mais volta e perca mais tempo. Nós precisamos prestar atenção nisso, porque muitas vezes nós queremos falar que temos estratégias de evangelismo. Então nós chegamos em um grupo de não crentes, de não discípulos de Jesus, e a gente chega com a nossa identidade secreta. A gente fala assim, não, eu não vou falar que eu sou batista.
Eu não vou falar que eu sou presbiteriano, eu não vou falar que eu sou assembleiano, eu não vou falar que eu sou metodista, eu não vou falar que eu sou discípulo de Jesus, porque se eu ficar com a minha identidade secreta, esse grupo ele vai me aceitar, ele vai me receber. Isso não é estratégia, queridos. Isso se chama pecado da preocupação. Isso não é estratégia. Isso não é estratégia. Isso revela que você cultiva um pecado, o pecado da preocupação e de que é você que organiza todas as coisas. Mas não é. Existe um Deus nos bastidores que comanda e organiza todas as coisas. Portanto, cuidado quando você esconde a sua identidade em Cristo. Porque esconder a sua identidade em Cristo pode ser uma evidência de que você está cultivando o pecado da preocupação. Cuidado. Mas, pastor Denis, você não sabe se é exatamente isso que iria acontecer se ela tivesse colocado lá que era judia. Realmente, eu não sei se é isso que iria acontecer. Eu percebo que é uma pista lá no capítulo 3. Quando Amã é honrado. Mas eu não sei se é isso que vai acontecer, como eu também não sei, você também não sabe. Mas eu e você, nós insistimos em conduzir a nossa vida olhando para trás. Não é? Ah, se lá atrás eu tivesse casado com outra pessoa. Ah, se lá atrás eu tivesse ido trabalhar naquele lugar. Ah, se lá atrás eu tivesse feito aquele curso. Ah, se lá atrás eu tivesse arrumado aqueles amigos. Atrás já ficou, queridos. Quantos aqui dirigem? Maioria. Quando você dirige o seu carro, você dirige olhando no retrovisor? Todo o tempo? Você fica só lá no retrovisor. Você não faz isso. Retrovisor no carro é acessório. Você olha de vez em quando, e tem gente que não olha nunca. Mas retrovisor é acessório apenas para você. Eu vou fazer uma manobra diferente, você dá uma olhada no retrovisor. Eu vou virar à esquerda, eu olho no retrovisor. Eu vou virar à direita, eu olho no retrovisor. Mas a maior parte do tempo você dirige o seu carro olhando para frente. A nossa vida deve ser assim. Porque quando você dirige o seu carro, ou quando você dirige a sua vida olhando para trás, para as escolhas erradas que você fez, para as besteiras que você fez, para as propostas que você não aceitou, para as viagens que você não fez, você fica louco, louca. A nossa vida precisa ser conduzida olhando para frente. E se eu vou fazer alguma manobra, eu até lembro, opa, eu já fiz aquilo, não devo fazer de novo. Mas a nossa vida, ela precisa ser conduzida olhando para frente, e quando nós olhamos para frente, nós devemos mirar o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que está abrindo o caminho. Amém? É Ele quem está abrindo o caminho. E uma vez que Ele está abrindo o caminho, eu olho para frente, eu não fico olhando para trás. Portanto, eu olho para o capítulo 2 e penso, se a história fosse assim, daria assim. Pode ser, mas é o seguinte, não foi assim, teve Amã, teve decreto, teve morte de Amã, e o que vem depois? E o que vem agora? Eu vou olhar para frente e vou confiar no Senhor Jesus Cristo. Eu não vou conduzir a minha vida olhando para trás. Queridos, as coisas erradas, as coisas desastrosas que nós vivemos, elas precisam ser acertadas e abandonadas. Capítulo 2 já foi. Eu já escondi a minha identidade, eu não contei quem eu era, eu não falei que eu tinha um primo chamado Mardoqueu, mas aquilo ficou para trás. O apóstolo Paulo vai chamar a nossa atenção lá na segunda carta à igreja de Corinto, dizendo,
Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, retrovisor. Eis que tudo se fez novo. O Senhor Jesus está abrindo o caminho. E eu vou seguir os passos do Senhor Jesus. Então, cuidado. As coisas erradas e desastrosas do passado, se você ainda não deixou para trás, é a hora de você deixar. Porque enquanto você estiver acorrentado ao passado, a sua vida no presente vai ser muito pesada. Vai ser muito pesada. Ah, lá no passado eu fiz isso. Aonde? No passado? Passou. Ah, lá no passado eu não fiz aquilo. Aonde? No passado? Passou. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é olhar para trás. Olhe direito. Olhe como você olha para o retrovisor, mas segue para frente. Mas o segundo ponto que eu quero destacar aqui com vocês é exatamente esse ponto do que vai acontecer. O que vai acontecer com Esther? Porque o decreto existe. Não dá mais para ficar amargurando. Ah, se eu não tivesse escondido minha identidade, não teria decreto. A questão é que não dá mais para viver esse negócio. O decreto já foi feito. Não tem jeito, o decreto já está realizado. O decreto está decretado. O que vem pela frente, a gente tem que lidar com o decreto. Como é que nós vamos fazer isso? Então, aí vem a mudança profunda em Esther. Lá no capítulo 8, no verso 3, o texto bíblico vai dizer assim para nós: mas Esther voltou a implorar ao rei e, lançando-se aos pés dele, suplicou com lágrimas que revogasse o plano perverso que Amã, o descendente de Agag, tinha maquinado contra os judeus. Queridos, essa linguagem de implorar, lançou-se aos pés, chorou, é uma expressão usada para quando alguém está realmente quebrantado diante de Deus. Esther não está fazendo isso diante de Deus, mas ela está tendo uma postura de alguém que chega diante de Deus para dizer: eu fiz tudo errado no passado. Por conta das coisas erradas que eu fiz no passado, eu estou lidando com uma consequência agora. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Essa expressão do capítulo 8, verso 3, diz respeito a uma expressão de muita intensidade. Muita intensidade somada com uma importunidade. E sabe por quê? Lembra o que Esther já tinha ensinado para nós? Ninguém pode entrar na presença do rei sem que o rei convoque. Mas agora ela não vai fazer engenhosidade. Ela vai chegar lá e dizer assim: eu não sou digna, eu sou indigna, eu estou importunando, majestade, por favor, tem misericórdia de mim. Ela chora, ela se joga aos pés e diz: eu preciso da tua ajuda, majestade. Não tem banquete, não tem plano, não tem nada aqui. O que tem agora é humildade. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Ela está quebrantada. E uma vez que ela está quebrantada, preste atenção comigo nas palavras do verso 4 e 5. Então o rei estendeu para Esther o cetro de ouro, e ela se levantou diante dele. Gente, ela encontra um rei que tem misericórdia. E esse rei que tem misericórdia, mais uma vez ele estende o cetro, dizendo para ela assim: você não vai morrer então. Abrindo um parênteses, esse cetro de Mardoqueu devia ser um cetro de Xerxes, devia ser um cetro muito bonito.
Mas sabe como é o nome do cetro mais belo de todos os cetros? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cetro de Deus, apontado para nós, dizendo assim: filhos e filhas, eu amo vocês e eu terei misericórdia de vocês. Jesus Cristo é o cetro de Deus, para mim e para você. Jesus Cristo é o cetro de Deus que sinaliza para mim e para você de que Deus é misericordioso, de que Ele nos ama. Agora então, ela sabe que ela pode contar com a misericórdia desse rei, e essa mulher que está sendo profundamente transformada, ela vai dizer assim, preste atenção nas palavras: se for do agrado do rei, grifem isso, se for do agrado de quem? Não é do agrado dela, gente. Se isso for bom para o Senhor, se isso fizer sentido para o Senhor, se for do agrado do rei, e se eu alcancei o seu favor, ela está dizendo, olha, eu quero agradar o Senhor, mas será que eu sou agradável diante de ti? Se o rei considerar o que eu estou fazendo justo, ela usa aqui uma palavrinha hebraica agora interessante. Se o rei considera isso limpo, se o rei considera que aqui não tem trapaça, não tem manipulação, não tem engenhosidade, se o rei se agrada em mim, que se revoguem por escrito as cartas que Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, escreveu para exterminar os judeus em todas as províncias do rei. Queridos, às vezes a gente chega diante de Deus com a postura de eu quero, eu preciso, eu mando, eu ordeno, é do meu jeito, é da minha cor, é do meu modelo, é do meu tamanho, é do meu número. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, é diferente. É conforme a tua vontade. É se o Senhor está vendo algo em mim. É de acordo com o seu querer, não é de acordo com o meu querer. Essa moça mudou, gente. Vocês conseguem perceber? Antes ela queria poupar a sua vida, ela queria sobreviver, mas agora essa moça está sendo profundamente moldada por uma mão invisível. E sendo moldada por essa mão invisível, essa moça tem a linguagem do se é do teu agrado, se alcancei favor, se o que eu estou fazendo é justo, se é do teu agrado, por favor, revogue a besteira que foi feita. Besteira que talvez tenha sido feita porque eu ocultei a minha identidade. Queridos, isso faz sentido para vocês? Como nós chegamos diante de Deus? Como é que nós nos apresentamos diante dele? Eu quero lembrar com vocês de textos pelos quais nós passamos ontem, mas olhando a partir do olho de Amã. Hoje eu quero que a gente passe por esses textos olhando a partir do olho de Esther. Lembrando lá daquele rei do Reino Unido chamado Salomão. O Senhor zomba dos zombadores. Vimos a zombaria ontem com Amã, certo? Vocês riram, foi engraçado, não foi? O Senhor zomba dos zombadores. Mas ele concede graça a quem? Aos humildes, aqueles que chegam diante de Deus e falam, é de acordo com o teu agrado, é de acordo com a tua vontade, é se o Senhor está vendo algo em mim. O Senhor zomba dos zombadores, mas o Senhor concede graça a quem é humilde. E essa moça está sendo moldada pela mão invisível de Deus, a ponto de entender o que significa humildade. Queridos, eu e você,
talvez mais eu do que você, nós precisamos ser moldados por essa mão invisível a ponto de entendermos o que significa humildade. Humildade vem de humus. Humus vem de terra. E é de lá que a gente vem. Via de regra, a gente acha que vem de outro lugar. O orgulho leva à desgraça. Vimos isso em Amã. Qual foi a desgraça de Amã? A estaca de 22 metros. Ele foi empalado. O orgulho leva à desgraça. Mas, com a humildade, vem a sabedoria. Mas com a humildade vem a sabedoria. A história não acabou, gente. Ela continua. Essa moça está sendo moldada. Ela está sendo lapidada. O objetivo não é somente glória para Mardoqueu, o objetivo não é somente Amã morto. O objetivo é se parecer mais com o Filho de Deus. Talvez alguns de nós estejamos aqui simplesmente para entender que Deus está nos moldando. Eu estou aqui, queridos, com a certeza de que estou sendo moldado pelo Senhor. De que estou sendo apertado por Ele, moldado por Ele, sendo lapidado por Ele. Ninguém veio aqui para tirar férias. Nós viemos aqui também para as férias. Quando Deus reverte as coisas, queridos, o negócio é lindo. Quando a gente pensa em Mardoqueu, no capítulo 4, verso 1, ele está de pano de saco, sinal de vergonha, de humilhado. Mas agora, no capítulo 8, verso 15, o texto bíblico diz que ele coloca vestes reais. Deus reverte as coisas e quando ele faz isso, ele faz para valer. Quando a gente pensa no povo de Israel e olhamos para trás, no capítulo 3:15, a gente leu que aquele povo estava perplexo. Estava alvoroçado. Mas agora, quando nós olhamos para esse povo aqui, esse povo ele está alegre, ele está feliz, porque Deus está revertendo as coisas. No verso 17 do capítulo 8, texto lindo, havia alegria e júbilo, com banquetes e festas, em cada província, em cada cidade, em todo lugar onde chegassem a ordem e o decreto do rei. E muitos dentre os povos persas se tornaram judeus. Se tornaram judeus? Como e por quê? Porque o temor dos judeus tinha se apossado deles. Deus na história reverte as coisas, e eu tenho sido repetitivo, e vou repetir até amanhã. A maior reversão de todas as reversões foi aquela feita na cruz. Jesus Cristo morre por nós. E algumas pessoas cruzaram o braço e assim, eu sabia que esse negócio não ia dar certo. Nós nos deparamos com 2 pessoas no caminho de Emaús, voltando para casa dizendo, eu perdi tempo. Outras pessoas, depois de 3 dias, vê Jesus ressurreto, anda com Jesus mais um tempo, e de repente param diante de um lugar e o Senhor Jesus é elevado aos céus. E as pessoas, nossa, acaba assim a história. Jesus Cristo foi levado aos céus. A história ainda não acabou. O Senhor Jesus continua atuando. Amém, queridos? Ele continua atuando. A história não acabou porque ele foi elevado aos céus. Nessa manhã, queridos, eu não poderia passar com vocês sem lembrar de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14.
quando eu e você estávamos mortos em pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus vos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-o na cruz. Gente, se você prestar atenção no capítulo 8, verso 8, quando a Esther recebe o favor de Xerxes, ela vai lá e fala para Xerxes, por favor, muda o decreto. O Xerxes olha para Esther e Xerxes diz assim, olha, faça como parecer melhor para vocês, eu não estou nem aí. A única coisa que vocês não podem fazer é revogar o que eu já disse que era para fazer. Mas, vocês têm o anel, vocês têm caneta, vocês têm papel, escreve outra coisa. Gente, Xerxes está olhando para aquela moça, para o Mardoqueu e para os judeus e dizendo, não me importo. Quando eu e você olhamos para Deus, sabe o que Deus diz para nós? Eu me importo com vocês. Agora copiando o pastor Heber Júnior e o Jonas Madureira. Cadê o Marquinhos? Eu me importo. Ele abre os braços e ele diz assim, eu me importo com cada um de vocês. Xerxes diz, eu não me importo. Deus, o Rei Majestoso, diz, a gente só vai sair daqui quando o coro estiver bonito. Xerxes diz, eu não me importo. E Deus diz, eu me importo. E Deus diz, eu me importo. E Deus diz, eu me importo. E sabe como ele provou isso? Dando Jesus por nós, gente. Ele se importa, e é de verdade. Ele não se importa como eu e você que falamos assim, eu me importo tanto com você. Mas depois que foi embora de Caldas, não se importa mais. Eu me importo com você, até que você tenha um problema, eu falo assim, eu estou fora disso. Deus, quando Ele diz assim, eu me importo, Ele dá Jesus por nós. Ele dá Jesus para que a nossa dívida fosse cancelada e removida. É isso que Ele faz. Eu não poderia passar aqui com vocês sem lembrar de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Queridos irmãos e irmãs, você que é um discípulo de Jesus, você foi chamado para exalar o bom perfume de Cristo. Você não pode se esconder. Você não pode ocultar a sua nova identidade. Você é de Cristo. E você é de Cristo pela graça de Deus. Você tem que exalar esse bom perfume. Não se esconda. Não se omita. Não fique calado. O bom perfume de Cristo é bom demais. Quero terminar nessa manhã. E quero terminar pedindo para que vocês prestem atenção em um texto do rei Stedman que diz algo sobre exalar o bom perfume. Ele diz assim, quando, por causa da sua fé, a sua vida muda perceptivelmente, quando as suas reações são bastante opostas ao que a situação parece exigir, e as suas atividades não podem mais ser explicadas em termos de sua personalidade, será então que os vizinhos vão ficar alertas e notar. Aos olhos do mundo, não é a nossa relação com Jesus que conta, é a nossa
semelhança com Jesus que conta. Em meio a circunstâncias que indicam derrota certa, não há testemunho mais poderoso do que a alegria produzida pela fé. Léo, posso falar algo aqui? O Léo é alguém que tem experimentado disso, não é, Léo? E eu tenho prova para falar isso, porque ele trouxe a mãe e a sogra para testificar de que isso é uma realidade. Queridos, não é a nossa identificação com Cristo que vai fazer diferença. Não é colocar peixinho atrás do carro. Mas é você ser semelhante a Cristo, que vai impactar as pessoas que vivem ao seu redor. Isso não é resultado de mera transformação de comportamento, mas isso é o resultado de Cristo estar vivendo em você. Igreja não muda comportamento. Igreja, ela é capaz de maquiar pessoas. Quem muda comportamento, quem transforma comportamento, é quando você abre mão, quando você tira a roupa velha. E pede ao Senhor Jesus, Senhor, coloque as suas roupas em mim. É isso que faz diferença. É isso que faz diferença. É isso que é testemunho para aquelas pessoas que estão ao seu redor. É você ser semelhante a Jesus Cristo. Lá no Salmo 91, verso 1 e 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. É Deus quem faz. Quando a gente olha para o livro de Esther, para a história de Esther, é Deus quem está estendendo as suas asas e está abrigando o seu povo. É Deus quem está transformando a Esther. Quando nós olhamos lá para o Salmo 127, verso 1, o texto bíblico diz, se não for o Senhor, vamos repetir juntos? Se não for o Senhor, e o texto, ele faz essa repetição intencionalmente, se não é o Senhor, é Ele quem muda, é Ele quem transforma, é Ele quem dá vida, é Ele quem cuida do povo, é Ele, é Ele. E uma vez que é Ele, nós podemos louvá-lo. David, vamos cantar? Para que essa verdade e essa realidade fique marcada em nós. Se não for o Senhor, queridos irmãos, irmãs, amigos que estão aqui, você pode se enganar dizendo que é você quem cuida, é você quem administra, é você quem faz isso, é você quem faz aquilo, é você quem se autopreserva, é você quem se autocuida. Isso é engano. Isso é engano. Se não for o Senhor, o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção dela. Se não é o Senhor que vigia a cidade, é inútil a sentinela montar guarda. Queridos, eu e você temos a oportunidade de, ainda hoje, nesse dia, ao terminar essa semana, de confiarmos no Senhor. Nesse Senhor soberano,
Senhor da história, providente e soberano, cuidando de cada um dos detalhes, cuidando de cada uma das coisas. A esse Senhor que cancelou a nossa dívida, a esse Senhor que estendeu o seu cetro sobre nós, nós devemos dizer a Ele: minha vida é tua, meu coração é teu, vem Senhor, vem Senhor. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor.
Termino deixando duas perguntas para vocês no dia de hoje, para sua reflexão e, ao mesmo tempo, para que aquilo que nós acabamos de cantar aqui seja a realidade da sua vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Cristo é a sua vida. É por isso que você é feliz. É por isso que você é alegre. Mateus, quero projetar aqui. Pergunta 1. A nossa alegria é resultado do quê? A sua alegria, ela é resultado do quê? Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. É isso mesmo? Queridos, nós devemos nos alegrar pelo fato de que Deus estendeu o seu cetro sobre nós. Nós devemos nos alegrar com o fato de que Deus, em Cristo, nos salvou. Isso não significa que a gente não possa se alegrar com outras coisas. Só que o problema é que as outras coisas passam. As outras coisas têm prazo de validade. O carro novo, ele fica velho. A roupa nova fica velha. A casa nova fica velha. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Jesus Cristo é o motivo da sua alegria. Nós precisamos pensar sobre isso. O que coloca alegria no teu coração? O que te faz feliz? E a última pergunta dessa manhã é: de que maneira essa alegria tem contagiado aqueles que estão perto de você? De que maneira as pessoas que estão ao teu redor, elas são contagiadas pela tua alegria? Alegria que não é porque você tem, porque você pode, porque você vai, porque você vem. Mas de que maneira aquela alegria colocada em você contagia as pessoas que estão ao seu redor? Ou você é aquela... Ih, chegou ele. Chegou ela. Está na hora de eu ir embora. Lá vem ele de novo com aquela conversa. De quem tem mais, quem tem menos, quanto eu adquiri a mais. Quanto eu fiz mais. Tem gente que só tem conversa assim. Não é? De que maneira a tua alegria tem contagiado as pessoas ao seu redor? Vamos falar com o Senhor sobre isso? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E, queridos, talvez nessa manhã você verifique que a tua alegria não tem a ver com Jesus. A tua alegria tem a ver com coisas. Então, nessa manhã, você pode dizer ao Deus que se importa. Ele se importa com você. Ele se importa com cada um de nós. Cada um. Não tem gente sem importância, diz o Francis Schaeffer. Não tem ninguém aqui nesse rancho que Deus diz assim, com aquele lá eu não me importo. Ele se importa com
todos nós, homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, Ele se importa com cada um. E nessa manhã talvez Ele esteja dizendo assim para você: filho, filha, eu me importo de verdade com você. Então, querido, querida, diga ao Senhor, responda a Ele. Mas talvez você esteja aqui e você é um chato, uma chata. Ninguém quer ficar perto de você. Porque você não tem exalado o bom perfume de Cristo. Pede para o Senhor derramar o perfume dele de você, então. Está fazendo sentido para alguém nessa manhã? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Para quem está fazendo sentido? Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Amém. Mais alguém? Está entendendo? Está falando alguma coisa para o Senhor? Senhor? Mais alguém? Amém. Senhor, Tu és o Deus que vê. E o Senhor está vendo o que se passa no coração e na mente de cada pessoa aqui. Na mente daqueles que ao invés de estarem exalando o bom perfume de Cristo, estão exalando o péssimo odor do mundo. Senhor, por favor. Por favor, Senhor. Derrame o Teu bom perfume sobre nós. Para que a nossa vida em Cristo seja uma vida contagiante. Como o Senhor tem feito na vida de muitas pessoas aqui. Louvado seja o Teu nome por isso. Pelo que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas aqui. E, Senhor, eu também clamo a Ti em nome de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda não o receberam como o Senhor, o Salvador e o Rei eterno, que produz alegria verdadeira e eterna. Por favor, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo Teu povo e obrigado pela Tua presença no nosso meio. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos.